O brilho do anel pegou todo mundo desprevenido. Não era só o reflexo do lustre sobre a pedra. Era uma luz que parecia querer marcar território, apagar outras luzes, diminuir as vozes ao redor. Rafael segurou a caixa com o cuidado de quem entrega um troféu. Lívia abriu o pequeno estojo como quem recebe um título. Os flashes dos celulares transformaram o rosto dela em prata e sombra. E, com a naturalidade ensaiada de quem já escolhe palcos, Rafael vira-se para a mesa onde Helena estava sentada. Limpou o canto do paletó com a mão e disse, alto o suficiente para que a sala inteira escutasse, você é tão simples. Silêncio, o som de gelo quebrado no copo do outro lado da mesa, o garfo que parou no ar. Helena sentiu o corpo inteiro se estreitar primeiro nas pontas dos pés, depois no pescoço, como se alguém tivesse puxado uma corda dentro dela. A palavra bateu mais forte que qualquer golpe, simples. Como se tudo o que ela foi, as manhãs levantando antes do sol. Os remédios que economizou, a roupa remendada. As contas que pagou pontualmente com o salário curto, fosse só isso, simples, ínfimo, descartável. Ela não teve tempo de reagir com gritos, nem com lágrimas naquele instante. Havia uma miudeza no choque que paralisou tudo, o mundo externo seguia, os copos tilintavam. E no seu interior havia apenas uma sequência rápida de imagens. O rosto da mãe pedindo calma. A mesa de jantar apertada de quando eram apenas 3. O bilhete do aluguel dobrado no bolso do avental. Para os convidados, aquilo era espetáculo. Para Helena, era a redução de uma vida inteira a uma palavra. Quando as pessoas começaram a voltar a falar, Helena se levantou devagar. Recolheu o guardanapo do colo e deu um passo para fora do salão. O corredor estreito cheirava a perfume caro e a velas de cera. O vento da noite batia na cara como se também tivesse opinião. Ela caminhou até o carro, tocou o volante. Sentiu as mãos frias e, por um momento, pensou em acelerar e ir embora sem olhar para trás. Mas o carro ficaria, as contas continuariam. E a mãe dela estava em casa esperando com sopa morna no prato. Se você já passou por algo parecido, uma humilhação pública que pareceu apagar quem você é menos, conta aqui nos comentários. A sua voz pode ajudar outra pessoa que esteja sentindo o mesmo agora. Helena cresceu numa casa de blocos baixos, com varanda de madeira que rangia, cheiro de café coado e um vento que vinha do rio. A mãe, Rosa, costurava em casa para completar a renda, consertava calças. Fazia vestidos para batizados e enrolava os fios de linha com um cuidado que parecia uma oração. O pai morreu cedo e desde então a vida foi um exercício de encaixe, empregos improvisados, bicos, economia nos detalhes. Helena aprendeu a medir felicidade em atos pequenos. O pão extra comprado numa manhã chuvosa. A notícia de que a clínica havia baixado um exame. O sorriso gasto da mãe quando havia dinheiro suficiente para remédio. Quando conheceu Rafael, tudo aconteceu rápido e com um brilho. Ele tinha uma lojinha que foi virando negócio. Fez uma pequena fortuna com investimentos aqui e ali, roupas impecáveis e um carro que cheirava a nova. Ele trouxe um mundo de mapas diferentes para a vida de Helena. Para ela, foi renovação. Para ele, aprumo. No começo, ele dizia que gostava da simplicidade dela, menos dela fazer café com amor mesmo quando a xícara era comum. Dela não ligar para festas caras. E aquilo era um elogio, talvez a mais sincera forma de afeto que Helena conhecera. Só que o tempo foi vestindo essa palavra de outra cor. E a mesma simplicidade que antes soava íntima virou adjetivo de menosprezo quando usado numa sala cheia de espelhos. No bairro, as pessoas costumavam respeitar quem trabalha e quem tem palavra. Helena trabalhou anos como costureira em uma pequena cooperativa, depois como assistente administrativa num consultório popular. Depois como entregadora de currículos para completar o mês, ela sabia de cor a conta de luz. O número de telefone do posto de saúde, as pequenas manhas para esticar o remédio até o próximo pagamento. Não era orgulho,
era necessidade. A economia de Atos fez dela alguém que de tanto aprender a sobreviver se tornou competente em coisas que não aparecem nas fotos bonitas. O casamento foi se ajustando às diferenças. Rafael investia tempo em aparições, em amplificar a imagem de sucesso. Helena investia na casa, nas gentilezas que faziam um lar. Ele gostava de mostrar. Ela gostava de conservar. Por trás do vidro da sala de visitas, porém, havia fissuras. Ele ria de piadas que ela não achava graça, falava de projetos que ela não entendia e, de vez em quando, soltava comentários que passavam como vento e deixavam a pele dela arrepiante. Você podia se cuidar mais. Olha como ela se veste. Não precisa preparar tanta comida hoje, amor. Ninguém come tanto assim. Pequenas pedras. Não eram agressões diretas, mas tinha uma cadência que, ao longo do tempo, foi moldando a ideia de menor valor. Quando a notícia do anel se espalhou menos no dia seguinte, claro. Porque a cidade tem fome de novidade menos, a imprensa de bairro já tinha fotos do sorriso de Lívia, do brilho do diamante e da posição de Rafael com o braço em volta da cintura dela. O título das conversas era sempre o mesmo, o homem poderoso que não esconde o que tem. E Helena viu, em cada manchete, a sua vida sendo reduzida a um papel de parede insignificante. A escalada foi lenta e depois vertiginosa. Vizinhos viraram espectadores. Amigas deram opiniões, que cortavam mais do que deveriam. A família tentou acolher, mas os jogos de quem ficava de que lado mudaram de tom. No trabalho, a recepcionista que sempre a cumprimentava agora desviava o olhar e simulava surpresa com a notícia como se aquela surpresa fosse algo para comentar em voz alta. Crianças da rua, que tinham o hábito de bater a janela da casa dela para ganhar balas, passaram a olhar com curiosidade e depois com reserva. Como se uma palavra menos simples tivesse um poder invisível de transformar a pessoa. Helena começou a guardar mensagens no celular. Não por obsessão, mas por necessidade de memória. Uma foto do anel. Uma mensagem do contador da empresa de Rafael explicando uma transferência. Um e-mail com anexo menos comprovante do joalheiro. Eram documentos que formavam um mapa, não eram armas de vingança. Eram peças de uma verdade que, se necessária, poderia ser mostrada de modo a não lhe tirar a razão nem a calma. Ela guardou também as conversas antigas, os recados em que Rafael dizia que ela era tudo para ele. A memória era um confronto constante entre duas narrativas, a do homem que oferecia palavras bonitas e a do homem que, na frente de outros, escolhia humilhar. Houve tentativas de diálogo. Helena conversou com Rafael 2 noites seguidas depois do episódio. Ela falou com um tom que sempre usara quando tentava resolver algo prático. A gente precisa conversar, ele respondeu com ironia, desviando a responsabilidade, dizendo que era coisa de festa. Que havia entendido que era um presente de negociação, que as pessoas iam interpretar de um jeito ou de outro. Quando ela chegou ao ponto em que precisava nomear a dor, você me chamou de simples. Ele encolheu os ombros. Bem, é a verdade. Helena, você é simples. Não tem nada de errado nisso. Só é o que é. Era uma verdade que, proferida daquele jeito, era lâmina. Ela sentiu que havia pouco espaço para reconciliação. E que talvez a reconciliação fosse uma palavra inventada para momentos em que os dois quisessem fingir que nada tinha acontecido. O dilema bateu com força, reagir com raiva que queima tudo, ou reagir com algo que devolvesse poder a quem tinha sido subestimado. As opções de reação pareciam sempre estreitas. Vingança poderia trazer alívio momentâneo, mas também um preço alto, perda de controle, retaliação, ruína moral. Silêncio total poderia ser interpretado como aceitação. Exposição pública poderia retratar a verdade, mas também abrir uma ferida nova. No fundo, o que doía não era só o ato do presente. Era a mensagem implícita de que valor se mede por brilho e por preço. Helena tomou a decisão no que chamaria depois de uma manhã de chuva.
Não foi instinto vingativo. Foi uma escolha que nasceu de 3 pilares: preservar a dignidade, proteger a mãe Rosa de desgastes e não permitir que o insulto definisse quem ela era. Ela começou a agir como quem organiza um ato burocrático, reuniu os comprovantes. Conversou com a amiga de confiança Marisa, falou com a dona da loja onde trabalhou anos, falou com a costureira que sempre lhe fez o favor de guardar peças. Tudo isso formou uma rede discreta, uma costura de apoios. Marisa, que tinha um pequeno grupo de mulheres empreendedoras no bairro, ofereceu palavras e, depois, ações, um espaço temporário para Helena expor algumas peças que ela costurava. Nada milagroso, só possibilidade. Ao mesmo tempo, Helena não queria humilhar publicamente ninguém por esporte. A sua intenção era outra: restituir sua narrativa, para que a palavra simples perdesse o poder que Rafael havia dado a ela. Ela queria mostrar que simples, para ela, não era sinônimo de inferior. Era, muitas vezes, coragem, era resistência. E para isso haveria de haver um palco, mas um palco que ela escolhesse e não um palco armado por alguém que a reduzira. O primeiro ato prático foi abrir uma conta separada, com alguns trocados que vinha guardando. Pequenas economias feitas ao longo de anos, desmontando um pouco a ideia de que não sabia planejar. Em seguida, ela começou a reformular peças antigas, a costurar vestidos com detalhes que lembravam sua mãe, bordados com nomes de pessoas que a ajudaram. As roupas, quando prontas, tinham uma sensação de história, linhas que falavam de quem as fez. E que davam a quem vestisse a sensação de carregar não só tecido, mas uma narrativa. Enquanto isso, as fofocas continuavam. O que começou como sussurros no salão virou posts no grupo da família no WhatsApp, virou comentários maldosos do cunhado num almoço de domingo. Mas também, nos cantos, houve aproximações diferentes. Uma irmã de vizinha trouxe bolos e disse que admirava Helena por ter cabeça no lugar. Uma senhora da igreja ofereceu os contatos de uma pequena loja que procurava costureira para contratar. O mundo, como sempre, era múltiplo. Rafael reagiu como alguém que sente a corda apertando no ego. No começo tentou minimizar, depois tentou negociar com presentes menores, jantares, viagens curtas, flores que ele comprava como se fosse trocar favores. Quando viu que esses gestos não apagavam o efeito da palavra que ele havia dito, começou a levantar a voz. Em casa, as conversas viraram arenas. Ele falava de imagem, de negócios. Ela falava de dignidade e de limites. Em certa noite, depois de uma discussão em que ele disse que ela deveria saber o próprio lugar, Helena empacou uma mala pequena, pegou a chave da casa que sempre ficava sob o vaso da varanda e saiu. Foi para a casa de Marisa por 2 dias, sem alarde. Não foi gesto precipitado, foi um recuo estratégico. Ela precisava de ar. O movimento seguinte foi calculado. Helena resolveu fazer uma peça pública, mas não como um escândalo. Ela pediu para falar na reunião de bairro que aconteceria num centro comunitário, um espaço onde, todos os meses, se discutiam questões práticas do bairro, segurança, limpeza, pequenas obras. Havia sempre um público diverso, vizinhos, comerciantes, representantes da prefeitura. Helena ficou sabendo que Rafael e sua nova companhia também compareceriam, não por acaso. Ele gostava de aparecer e havia sido convidado como patrocinador de uma iniciativa. Era o lugar perfeito para um gesto que precisasse de audiência, mas não de humilhação. No dia da reunião, Helena entrou com um vestido que tinha costurado com a própria mão. Não era ostentoso, era bem feito. Havia um bordado discreto no punho com a palavra valor traçada em linha dourada. Ela não entrou como acusadora. Entrou como alguém que havia escolhido um espaço para falar. Quando foi chamada, caminhou até o microfone com a calma de quem já tinha ensaiado a respiração. Ao olhar para as faces conhecidas,
Sentiu tudo o medo de expor, a coragem, a memória viva da palavra proferida por Rafael. Mas, no centro daquele momento, não havia raiva com bandeira. Havia vontade de dizer uma verdade. Ela começou contando de onde vinha, sem nomear Rafael. Falou da mãe que ensinara a costura. Falou dos bilhetes amassados de contas. Falou das vezes em que o trabalho dela garantia o feijão da semana. Depois fez uma pausa e, com a voz firme, disse que algumas pessoas na cidade confundem valor com preço. Ela descreveu, com calma, o episódio do anel e a palavra que ouviu. Quando terminou, estendeu ao público algumas fotos, não com intuito de escândalo, mas como documento, a imagem do anel, a nota do joalheiro, a transferência. Disse: não estou aqui pedindo vingança. Estou pedindo que não anonimizem nossas histórias com uma palavra que reduz. A sua fala não era um ataque pessoal. Era uma defesa de humanidade. A reação foi mista. Algumas pessoas aplaudiram comovidas. Outras, embaraçadas, desviaram o olhar. Rafael, na plateia, parecia amarelar. O rosto dele tinha a cor de quem percebe a fragilidade de uma máscara. Ele tentou interromper, tentou fazer dela motivo de piada, mas a atmosfera havia mudado. A calma de Helena era uma barreira. Quando ela terminou, muita gente veio lhe oferecer apoio prático. O dono da padaria ofereceu divulgar suas peças. Uma vizinha se ofereceu para vender as roupas na banca do mercado. A rede que tinha começado a se formar discretamente ganhou força. As peças dela começaram a encontrar caminho, primeiro devagar, depois com um ritmo maior. Não foi um sucesso instantâneo. O dinheiro não chegou de uma hora para outra. Mas a mudança mais profunda foi outra. Helena passou a não aceitar que o seu valor fosse ditado por alguém que apenas quis ostentar. Ela reorganizou a rotina, fez um cadastro básico em redes sociais para vender as peças e começou a receber encomendas pequenas. Clientes da própria comunidade que queriam algo feito com carinho. O lucro era modesto, mas crescente. Ela passou a ter um pouco mais de autonomia financeira. A mãe, Rosa, teve os remédios comprados sem apertos. Isso não apagou as noites em que Helena ainda acordava com aquela palavra ecoando, mas mudou a direção da caminhada. Rafael, por sua vez, entrou num processo de desencontro. Ele tentou recuperar o controle com campanhas de charme público. Com aparições mais calculadas, com tentativas de minimizar o impacto. Mas havia uma fissura que a ostentação não cobria. Havia uma perda de respeito que não se compra com anéis. Em algumas reuniões sociais, percebeu-se que o tom das conversas com ele mudou. Havia menos admiração, mais curiosidade. Isso não diminuiu sua conta bancária. Diminuiu a função que a imagem tinha sobre ele. Em dado momento, isso Helena não planejou com maldade. Apenas como consequência de sua própria coerência menos um amigo de Rafael, um homem que também tinha sido patrocinador de eventos. Veio até ela com um pedido simples. Você poderia costurar algumas toalhas para o evento da igreja? A equipe quer algo feito por alguém daqui. Foi como um reconhecimento público do valor prático de seu trabalho. Ela aceitou. O pedido era pequeno, o gesto, grande. No clímax que decorreu depois de meses, não houve grito nem cena de cinema. Houveram muitos olhares. Em um almoço comunitário, quando Rafael tentou mais uma vez exibir a nova companhia em público, Helena apareceu vestida com um de seus próprios vestidos, serena, e sentou em uma mesa perto da cozinha, onde sempre conversava com as pessoas de verdade. Ele se aproximou, talvez esperando distraí-la, talvez esperando que ela implorasse ou se explicasse. Ela sorriu, como quem atende a um estranho, e disse apenas: eu trabalho com agulhas. Se quiser, posso ajustar a manga do seu paletó. Foi uma frase simples, quase natural, tirada do ofício dela. Não havia malícia. Havia competência.
O que desmontou o espetáculo, mais do que palavras, foi a constatação de que a história de Helena havia encontrado aderência na comunidade. Pessoas passaram a comprar suas peças, a pedir referências. Aquele anel de R$ 200.000 continuava a ser o símbolo de um gasto. A roupa que ela fez passou a ser símbolo de utilidade e de afeto. A palavra simples perdeu o poder de reduzir quando tantas pessoas passaram a avalizá-la por aquilo que de fato fazia. Dignidade não é a mesma coisa que brilho de vitrine. E isso, uma cidade inteira começou a entender. Dentro do casal, a decisão de Helena de sair definitivamente aconteceu em uma manhã de quinta. Não foi um gesto teatral. Ela arrumou as coisas necessárias, documentos, remédios da mãe, roupas de trabalho, uma caixa com as peças que já tinha para vender. Não entrou em lista de acusações nem em rituais de destruição. Saiu com a sobriedade de quem sabe que a casa já não combinava com seus passos. Deixou uma carta curta. Não quero mais ser tratada como algo a ser diminuído. Cuide do que quiser. Eu vou cuidar de mim. A mãe chorou, mas as lágrimas eram boas. Eram lágrimas de quem notava que a filha, enfim, tomara para si o direito à própria medida. A reconstrução foi lenta e cheia de pequenos triunfos. Receitas guardadas em envelope, noites em claro costurando, clientes que recomendavam para a vizinhança. Marisa acompanhou tudo, ajudou a montar uma página simples na internet, orientou sobre preços. Dona Rosa, com o dinheiro da venda de uma peça antiga que guardava, deu a Helena um pequeno empréstimo sem juros menos mais simbólico do que financeiro. Um ato de fé. Não houve promessa de riqueza. Houve trabalho e reconhecimento. Helena aprendeu a delegar, contratou uma jovem da rua para ajudar com entregas. Marcou uma parceria com uma cafeteria que aceitou vender suas peças em consignação. Tudo muito humano, pouco glamouroso, mas real. Com o tempo, as coisas se rearranjaram. Helena não apenas costurava roupas. Começou a dar aulas de corte para outras mulheres do bairro, num salão emprestado pela igreja aos sábados. As aulas eram também um espaço para falar de dignidade, de escolhas, de limites. Mulheres que tinham vivido situações de humilhação procuravam os encontros. Ali, além do ponto e da linha, havia narrativa, apoio, acolhimento. O pequeno grupo virou rede, e a rede trouxe não só renda, mas sentido. Em eventos maiores, quando alguém comentava do episódio do diamante. Agora a narrativa vinha com outra conclusão. Ela fez da dor uma oficina. Isso não é para escrutinar o passado de ninguém. É para mostrar o fluxo das coisas quando uma pessoa decide transformar humilhação em ação. Não é que Rafael tenha se tornado vilão unidimensional. Ele era homem de falhas, inseguranças e de escolhas erradas. A nuance da história é que a traição e a ostentação foram reflexo daquilo que ele precisava provar ao mundo. Enquanto Helena encontrou prova dentro de si. O dia em que Helena entrou no seu próprio ateliê pela primeira vez. Com um pequeno letreiro pintado por ela e por uma amiga, foi um dia comum que tinha sabor de conquista. Ela pendurou roupas na vitrine, dobrou panfletos, atendeu clientes que sorriam e contavam histórias. Gente que queria vestir razoavelmente bem e com história. A placa dizia apenas Ateliê H. Era simples, como a palavra que lhe tinham atirado. Mas ali, a simplicidade era escolha. Era coerência, era trabalho, era beleza sem artifício. No final da narrativa, há um episódio que serve de fechamento e de reviravolta simbólica. A comunidade do bairro organizou uma noite de festas para celebrar o trabalho dos pequenos empreendedores locais. Havia barracas, música, cheiro de comida, crianças correndo. Entre as barracas, a de Helena estava bem frequentada. Rafael passou por ali com Lívia, talvez pensando em fazer uma aparição. Quando reconheceu Helena, caminhou até a barraca com o passo que tenta disfarçar surpresa. Lá, duas mulheres,
Uma cliente antiga e uma vizinha que havia se tornado amiga menos seguraram a mão de Helena e disseram em voz alta: "Ela é quem vestiu a festa da nossa filha. Não era ataque, era reconhecimento." Rafael procurou respostas que não haviam mais interesse em ele possuir. O diamante na mão dele parecia, naquele momento, apenas objeto frio. O que brilhava de verdade era o trabalho recolhido, a rede que Helena havia construído. A escolha que Helena fez não foi fácil. Não foi uma transformação instantânea. Teve noites de dúvida, dias em que a antiga humilhação parecia uma sombra longa, e também teve momentos de alegria que talvez antes não pudesse sentir tão livres. O que mudou foi que ela deixou de permitir que uma palavra externa definisse sua identidade. Simples, para ela, passou a ser adjetivo que escolhia para si quando convinha, e não epiteto imposto por outrem. No balanço da história, o que fica claro é que o valor de uma pessoa não se mede por um presente caro, por um anel que brilha em vitrine, nem por uma frase lançada como faca. Valor se constrói em atos contínuos, o cuidado com a família, a lealdade às próprias mãos de trabalho, a coragem de dizer não quando um insulto tenta se transformar em sentença. Helena não transformou humilhação em espetáculo. Transformou-a em plataforma para outras mulheres. Em vez de vingança, ela deu oferta de oficinas. Em vez de escândalo, ela deu produto. Em vez de reduzir Rafael à caricatura, ela mostrou que a constância de sua ética do trabalho tinha mais peso. O encerramento não é uma revanche triunfante, nem um conto de fadas. Está mais para um retrato fiel de alguém que se reergue com o próprio esforço. As roupas que ela faz hoje são vendidas com uma história de origem, feito por quem conhece a matéria-prima da vida. Não é hino de vitimismo. É relato de quem tomou decisões difíceis para preservar a própria integridade. Se você leu até aqui, sabe como é sentir a palavra errada no momento errado. A vida não promete que nós não voltaremos a tomar na cabeça menos, mas promete que, quando a poeira assentar, é possível reconstruir com as mãos. Helena não ficou rica da noite para o dia. Ficou inteira. E, dentro disso, encontrou o que muitos confundem com riqueza, a tranquilidade de saber o trabalho que fez e o sentido da história que conta. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias reais de superação. E conta pra gente, o que você faria no lugar dela?